Paz, irmãos, amém? Amém, irmãos? Quem está aí, levanta a mão. Quem não está aí, diz amém. Ué, você não está aí, não? Falei, quem não está aí, diz amém. Aí ele falou amém. Bom, põe a mão sobre o seu peito, por gentileza. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa manhã. Obrigado por cuidar da nossa vida, nos tratar, ó Deus, e nos abençoar. Pelo cuidado especial de Deus, do Senhor também para com a nossa família. Então, nós agradecemos a Ti. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Vamos abrir aí, por gentileza, no Salmo número 40. O versículo é o 17 do Salmo 40. Mas eu sou pobre e necessitado. Entretanto, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos repetir todos juntos este verso do Salmo 40. Eu falo aqui e vocês repetem. Mas eu sou pobre e necessitado. Não, irmãos, eu sei que a gente está pobrezinho, frágil, mas vamos mais forte um pouquinho? 1, 2, 3 e... Mas eu sou pobre e necessitado. Entretanto, o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Jesus, pode sentar, irmãos. Dependendo das traduções, você vai encontrar algumas palavras diferentes, sinônimas, neste verso. Este Salmo 40, um salmo muito conhecido, escrito por Davi, um salmo para o cântico, para louvor a Deus, expressando o coração e o reconhecimento de Davi em seu relacionamento, em sua estada com o Senhor. Mas eu quero trazer aqui para nós como reconhecer e como viver, experimentar o cuidado de Deus. Durante esse ano, nós temos várias vezes aqui compartilhado com inúmeros irmãos que vieram aqui ministrar juntamente comigo sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. E como realmente nós somos frágeis, necessitados desse cuidado, como Davi diz aqui. Este é um salmo que Davi escreveu depois de sua queda, depois de seu tropeço, do caso conhecido do adultério com Betseba. Ele já havia se arrependido, já havia perdido o filho, estava em recuperação, e ele faz um reconhecimento pessoal de quem ele era de verdade. Irmãos, olha, é muito importante e necessário que nós venhamos a fazer uma leitura bem transparente de quem nós somos, não para os outros, mas para nós mesmos. Um dos grandes problemas que
atraímos para nós mesmos é a falta de transparência com as nossas realidades pessoais. Em muitos casos nos enganamos. Olha o problema, eu sou capaz. Pensa direito nessa frase. Eu sou é o nome de Deus. Quando eu trago isso para mim, eu me divino, eu me torno autossuficiente. É uma leitura errada de si mesmo, nós não somos nada. E, inclusive, o Senhor nos alertou em relação a realizar coisas e conquistar. Ele diz, sem mim vocês nada podem fazer. Temos que fazer um reconhecimento, portanto, pessoal, de quem e como eu estou. Uma leitura bem concreta e realista. E é isso que Davi faz aqui. A primeira expressão que nós encontramos aqui nesse verso, eu vou só encurtar o Salmo 40 todinho, que ele é maravilhoso, mas vou direto só para este final, que não dá tempo de analisarmos tudo quanto Davi leu do relacionamento dele com Deus após a sua restauração. E é tão importante isso, irmãos. Até então ele se achava, não é, o privilegiado, aquele que saiu lá do meio das ovelhas, se tornou rei, o que tombou um gigante. Pensa num negócio desse, o ego de Davi estava lá em cima. Não tinha nenhuma nação que podia resistir ao seu comando como rei, general, como conquistador. Os reis se dobravam a ele até no momento que ele percebeu que o maior inimigo era ele mesmo. E nesse processo de restauração, de caminhada e reconquista da sua aliança com Deus, ele faz uma leitura dele mesmo. Veja bem, como um rei poderoso, sentado no trono, com todo o direito que tinha, podia dizer que ele era pobre. E a expressão aqui é exatamente essa. Eu fui analisar isso e falei, não é possível que Davi estava dizendo que ele era pobre. Qual era a pobreza que Davi se refere aqui diante de Deus? A palavra hebraica, Iani, né, com I e Y no final, Iani, ele que diz o seguinte, olha, tem 3 significados profundos além de pobre na palavra, no contexto hebraico. Era aflito, poderia ser traduzido por aflito, humilde e o pior de tudo, miserável. E aí eu entendi que a melhor tradução para esta passagem, na verdade, era Davi reconhecendo a sua miséria como ser humano. O estado de pó. Não era um passo atrás do seu trato pessoal, mas era uma leitura realística da verdade que quem ele era. Aquele que derrubou Golias, aquele que conquistou reinos, aquele que saiu lá de trás das malhadas, como diz as Escrituras, e foi parar no trono, reconheceu que ele não era nada sem o Senhor. Mas nós temos que fazer essa leitura em relação a nós. Nós vamos recebendo tantas bênçãos de Deus, tanto o cuidado de Deus, tanto a proteção de Deus, e o Senhor vai nos elevando, vai nos colocando em lugares importantes, e infelizmente pode chegar no momento que nós venhamos ser colocados à prova, venhamos a tropeçar. A provação ela vem para nos trazer para o lugar onde é o nosso lugar. E se necessário for, Deus pode permitir que venha a provação em nossa vida. Como, por exemplo, o caso de Jó. Jó, olha o que Jó aconteceu com Jó. Jó era próspero demais.
ele tinha uma família com filhos que ele amava, ele adorava a Deus e orava pela sua família, até que um dia ele foi posto à prova. Foi posto à prova exatamente por causa da fidelidade dele. E Jó não subsistiu também. Olha o que aconteceu com Jó. Até o momento que ele reconheceu: eu sou pó e cinza. Até então, a oração de Jó, se você ler o livro de Jó todo no início, você vai ver lá ele falando: Senhor, eu não merecia isso, eu sou fiel, eu sou isso. Até um dia que ele falou: não, peraí, tem alguma coisa errada. A coisa toda está residindo nisso aqui. Eu sou pó e cinza. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A relação com Deus, queridos, não está ligado a coisas que Ele nos dá. As bênçãos que nós recebemos. Você não é aprovado pelo tanto de bênçãos que Deus está destinando a você. Você é aprovado pelo tanto que você reconhece que você não é ninguém e Ele é tudo. Quando chegamos nesse estágio de entender que nós somos realmente, como humanos, miseráveis diante de Deus, nós não temos nada e dele é tudo, aí então nós podemos usufruir do que é de Deus e não nosso. O reino de Davi, até o momento do seu tropeço, foi maravilhoso, mas depois foi muito maior. Porque agora ele reconhecia que não era por ele, era pelo Senhor. Ele não era capaz de nada, tudo era o Senhor. E Deus fez então com que o seu alcance fosse o mundo conhecido da época. Esse reconhecimento, irmãos, é importantíssimo. A segunda palavra que nós encontramos aqui do reconhecimento de Davi, quando ele está fazendo essa leitura pessoal dele mesmo, ele diz o seguinte: eu sou também necessitado. Qual a diferença entre o pobre e o necessitado? Quase nenhuma, o miserável e o necessitado. Quase nenhuma, mas ela tem uma diferença sutil. O necessitado é aquele que tem problemas e precisa de ajuda para a superação. Ele não vai conseguir sem que alguém estenda a mão. Quando reconhecemos isso, porque tem gente que é pobre, mas não aceita ajuda. Já reparou isso? É o orgulhoso. Não vou pedir nada e não vou me alinhar a ninguém. E quer saber? Ninguém precisa saber, inclusive, das minhas necessidades. Só que no reino de Deus não é assim, queridos. Principalmente na nossa relação com o Senhor. Nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos compartilhar com Ele. Nós precisamos compartilhar com os irmãos, porque nós somos um corpo. Relacionamento. E se traduz em uma exigência para o Filho de Deus, que chama, e nós conhecemos, temos compartilhado sempre, que é a transparência. Aquele que se obscurece, aquele que coloca um véu sobre o seu rosto, aquele que se cobre para evitar transparecer a realidade que passa, na verdade, acaba em depressão. Pois a necessidade, ela oprime. Ela traz, essencialmente, para baixo. Há uma pressão, e se nós não somos transparentes para solicitarmos ajuda, primeiro do Senhor e daqueles que estão conosco, o diabo se aproveita disso. Nós podemos fazer uma leitura disso, por exemplo, no momento em que Davi estava olhando pela janela. A situação de Davi foi essa: ele estava no palácio, sozinho, todo mundo guerreando, e ele olhando pela janela. E aí, olhando pela janela, ele sozinho, ele viu a mulher se banhando, a Betseba. Olha o problema.
O necessitado comumente olha para a casa do vizinho e deseja as coisas que o outro tem. Isso é pecado, irmãos, é inveja. Ele não é transparente para com Deus, para abrir o coração e falar: Senhor, eu sou dependente do Senhor. E sabe, quando nós abrimos o coração e declaramos dependência de Deus, Ele vem e cuida de você. Senhor, cuida de mim. Ele cuida. Ele vai suprir, porque a palavra nos garante que nunca se viu o justo em necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o justo viverá por fé. Isso quer dizer que o justo ora, o justo busca, o justo se submete ao Senhor. Esse é o segredo, essa é a condição. Mas o necessitado orgulhoso, a pessoa orgulhosa, ele vai tentar sair com as suas próprias forças. O caso é como um inseto que cai na teia da aranha. Vocês já viram uma cena dessa? Quanto mais se mexe, mais agarrado, mais emaranhado fica. Você tenta sair sozinho. Quando Davi fala: Senhor, eu sou necessitado, ele estava dizendo: Senhor, eu preciso de sua ajuda. Eu preciso muito do livramento do Senhor para não pisar novamente no laço do diabo. Ainda aqui no verso 17, então nós precisamos e temos a oportunidade de olhar para esta experiência que Davi narra neste louvor a Deus e dizer: olha, a minha dependência de Deus é absoluta, é plena, é completa. Você já fez esse reconhecimento? Eu dependo de Deus de forma plena, totalmente do Senhor. Repita comigo aqui nessa manhã. Mesmo que você ainda não tenha feito, nem mesmo que seu coração chegue perto, nem sua mente ainda conseguiu conceber isso, mas sua boca fala, e aí Deus trata o coração. Vamos lá comigo em nome de Jesus. Eu sou totalmente dependente de Deus. Pare para pensar nessa frase. A dependência de Deus, irmãos, ela é tão clara, porque se você só está aqui nessa manhã porque Ele permitiu que você despertasse pela manhã. Você só está aqui agora de manhã porque Deus permitiu você chegar aqui. A proteção dele está sobre você. Os vírus, as doenças, todo o aparato de destruição contra a sua vida não pôde te alcançar. Porque Ele te protegeu. Tudo quanto você necessita para sobreviver, Ele tem colocado na sua mesa. O teto que você mora, Ele tem preservado sobre você. Há poucos dias agora, aconteceu um terremoto e um tsunami tomou conta lá das regiões do Japão, e nós somos privilegiados, irmãos, aqui. Enquanto nós estamos aqui louvando ao Senhor, hoje pela manhã mesmo tinha reportagens de que em Roraima o povo está embaixo d'água. Poucos dias era o pessoal do Rio Grande do Sul. Hoje nós tivemos uma chuva, mas não alagou sua casa. Não é que Deus não esteja cuidando deles, é porque cada um passa por uma provação. Pode ser que Deus tenha permitido um outro tipo de provação para você. Mas é sua hora de reconhecer que o seu amparo, o seu socorro é o Senhor. Além de reconhecer quem eu sou e como eu estou, necessitado, em estado de miserabilidade, por isso que eu preciso de Deus, eu preciso também reconhecer quem Ele é. Porque se eu não conhecer a Deus, se eu não tiver uma experiência com Deus, eu vou buscar ajuda em outros deuses, que não podem socorrer. Como as Sagradas Escrituras
constantemente tem combatido, e quando nós lemos, nós vemos homens procurando saídas em outros deuses, e aí, não é? Deus feito de pau, de pedra, Deus feito por mãos humanas, ou criadas pela mente humana, são deuses que não podem resolver, e por não conhecer o Senhor verdadeiro, busca-se a isso. Mas Davi conhecia o Senhor por sua experiência. No Salmo de número 41, verso 2, ele diz assim: o Senhor protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará aos desejos dos seus inimigos. Olha que proteção plena que ele diz aqui. Ele vai proteger, ele vai preservar e vai te produzir felicidade. Quem é como o Senhor? Só conhece o Senhor dessa forma quem busca relacionamento com Ele. Senão nós só vamos ouvir falar. É o que acontece, por exemplo, quando não temos relacionamento com alguém. Você tem impressão, você tem notícia, você tem informação com o que os outros falam, não com o que você se relaciona. Tem casos que traz bons fluidos, boas percepções quando você tem um relacionamento aproximado, ou você se decepciona, por exemplo, com pessoas quando você se aproxima delas e começa a perceber quem são. Às vezes, por uma impressão, quando não conhecemos alguém, você tira umas impressões assim, meio que pessoais. Já viram isso? É possível que tenha passado você. Fulano de tal tem um nariz empinado, tem um ar de arrogante. Aí você vai conhecer a pessoa, não é nada daquilo. Não é verdade? Quem já aconteceu isso aí? Seja transparente, irmão. Seja transparente. Principalmente com o pastor, né? O pastor, aí vai conhecer o pastor, não é nada daquilo. Ou às vezes até pior. Porque também tem isso, né? Você cria uma impressão maravilhosa acerca das pessoas, vai conhecer. Você quer ver assim a gente famosa. Estava vendo um documentário, estava falando exatamente isso. Dá dinheiro a uma pessoa e você vai descobrir quem ela é. Né? Dá poder e você descobre quem ela é. Irmão, já conheci gente que tem... fantástico falando no público, fantástico se relacionando mas no pessoal, só a graça do divino. Ainda bem que Deus, irmãos, ama todo mundo, perdoa todo mundo, salva todo mundo, salva você. Né? Ainda bem. Ai de nós, se Deus não fosse o nosso Salvador e Libertador. Mas com Deus é diferente. Nós não podemos ficar somente na periferia de ouvir falar das experiências à distância. Deus curou, Deus fez isso no passado, Deus falou. Não, é para nós. O véu do templo se rasgou, irmãos, exatamente para isso. Para que nós não tenhamos mais o intermediário humano, mas nós temos o Senhor Jesus. Ele é o mediador, é o intermediador. Nós falamos com Ele e temos entrada direta ao Todo-Poderoso. Conhecer a Deus é investimento. É um investimento de aproximação. E nós nos aproximamos com o Senhor em nosso tempo sozinho com Ele, em nossa leitura bíblica, nas falas mais simples, quando vamos tomar as decisões, nos apuros,
numa caminhada simples pela manhã, no almoço, nos sonhos, na cama, na hora de dormir, na hora de acordar. E onde você estiver, não tem limites para nos relacionar com o Senhor. O Espírito Santo nos chama a conversar com Ele. Eu já contei essa experiência que eu tive aqui com Deus, mas eu vou contar novamente para você, embora seja distante, né? Porque fui eu que vivi. Há bastante tempo atrás, eu tinha um carro chamado Monza, não sei se você já ouviu falar nisso, um Monza. O meu Monza não tinha ar-condicionado, não, era daquele que ainda descia o vidro na manivela, e eu tinha um toca-fita. E eu viajava colocando uma fita e ouvia louvor. E eu estava vindo do sul do estado, quando estava passando ali perto de Guarapari, próximo à fazenda São Miguel. Quem anda pela BR-101 sabe, um Aras. Estava meio chuvoso, era um cair da tarde, praticamente umas entre 17 e 17h30. E eu ouvindo o louvor e aquela chuva bem fininha caindo assim sobre o gramado próximo ao Aras. Eu olhei para a minha esquerda e o sol estava se pondo. E eu, louvando ao Senhor, falei com Deus bem assim: Senhor, que lindo isso. Obrigado por estar comigo. Se o Senhor voltar agora, eu tenho certeza, eu vou contigo. Irmãos, quando eu voltei os olhos para a pista, uma cegonha vinha ultrapassando uma outra carreta de frente comigo. Não tinha tempo para eu me livrar. E quando ele destampou, porque eu estava subindo, ele estava vindo da lombada, encontramos na lombada, um de frente para o outro. Eu vi que ele pisou no freio lá, e por estar a pista molhada, aquela cegonha fez um L, vazia. E eu de frente com ela, a única coisa que eu fiz foi baixar os olhos e gritar Jesus. Falei, Jesus! Não lembro mais nada. Como daqui nessa câmera, eu vi os pneus de trás da cegonha, aqueles 9, não é? 3. Vi assim, como daqui ali, não tinha como. E algum tempo depois, eu não lembro quanto, eu sei que o carro estava em ponto morto, em cima do barranco, parado assim, né? Nem era o acostamento, tem uma saidinha assim, que era o que dava para o carro. Um barranquinho assim, do outro lado era lá embaixo a fazenda São Miguel, onde estavam os cavalos, e o meu carro parado em cima da lama, assim, daquela grama, e alguém batendo na janela, ei! E eu com o pé atolado no acelerador, até no fundo. Uou! O carro estava assim. Não tem condição um negócio desse. Eu não pisei no freio, acelerei. Na minha concepção é o seguinte: ou Deus me fez passar dentro dos pneus, ou Ele pegou meu carro e colocou do lado. Vários carros já estavam parados do outro lado e a pessoa batendo, um caminhoneiro batendo. O senhor está bem? Você está bem? Baixa o vidro aí, baixa o vidro. E o meu vidro já estava fechado. Eu me lembro que eu estava com o vidro aberto, agora o vidro estava fechado e o carro parado, fora do acostamento, em cima de um barrancozinho de grama, e eu com o pé atolado no acelerador até no fundo. Não tem explicação para isso, humana. Mas eu sei que Deus me tirou da frente do caminhão e colocou meu carro. Aí você pode pensar assim, que exagero. Isso é um problema seu. Agora eu sei a minha experiência com Deus. Deus vai dar a você que busca relacionamento com Ele situações inusitadas,
a ponto de você reconhecer, não tem condições. É só o Senhor. Não tem explicação. Depois disso eu nunca falei com Deus? Falei. Pensa Davi, por exemplo. Davi acerta uma pedra na testa do gigante, enfia a espada, levanta, louva ao Senhor Deus de Israel, depois cai. Mais à frente. Por quê? Porque eu sou pobre, eu sou necessitado. Quando reconhecemos nossas fragilidades, queridos, nossa condição, o Senhor se apresenta a nós, mas nós nos arrependemos. Nós aprendemos a nos relacionar com Ele. Nós buscamos o Senhor, nós entendemos que Ele é o libertador, Ele é o efetivo socorro. E é o que Davi fala aqui. Mas o Senhor cuida de mim. Tem uma tradução que diz assim, Ele se preocupa comigo. Ele é o meu socorro, Ele é meu amparo, Ele é meu libertador. Você é pobre e necessitado? Mas diga a pessoa que está ao seu lado assim, Ele nunca te abandona. Nós podemos até falhar, mas Ele não falha. Nós podemos tropeçar, mas Ele te toma pela mão direita e te diz, eu te ajudo. Nós podemos pisar na bola, mas Ele põe os braços e não nos deixa bater a cabeça no chão. Se batermos, Ele é o médico dos médicos para nos curar. Sabe, Ele está à disposição para todo momento que nós necessitamos. Socorro. Uma vez eu fui no médico, e eu não sei porquê, eu fui para fazer um exame, e eu estava sozinho, me lembro disso. E aí, para fazer o exame, eu fui para um lugar e tinha que ir para outro. Eu nem sei mais o que estava me acontecendo. E eu tive que ser transportado de ambulância. Foi a primeira vez que eu fui numa ambulância. Quem já andou de ambulância aí? É bem estranho, né? Só que eu não estava sozinho, estava eu e mais uns 3 na ambulância, porque todo mundo estava no lugar, parece que a máquina quebrou e nós fomos levados para outro lugar. E eu fui privilegiado, porque enquanto todo mundo foi atrás, o camarada da ambulância falou assim, pode vir aqui na frente. Eu sentei bem na frente. Nunca vi isso, o doente vir do lado do motorista da ambulância. Estava bem na frente, olhando assim a ambulância. Não tem aquele sonho de criança, vou andar na ambulância para ver como é que é. Foi o que aconteceu comigo. E eu vi aquele camarada dirigindo aquela ambulância com uma destreza. Meu Deus do céu. E o que eu achei mais fantástico é que ele fazia cada coisa no trânsito, irmão. Entrou pela contramão, ultrapassou no lugar que só dava para passar a ambulância. Eu olhei assim e falei, eu não consigo, mas ele foi... E na hora que o pessoal parava, e o pessoal tudo saía da frente. Mas isso tudo não foi o importante. Mas você sabe o que mais depois me causou? Depois que eu parei lá no hospital, fiquei analisando eu mesmo lá, é que em nenhum momento eu fiquei com medo da forma como aquele camarada estava dirigindo. Eu tinha tanta certeza da habilidade, da capacidade dele de socorrer, que eu fiquei tranquilo. Achava era legal ainda. Ele vinha assim, com aquela ambulância, uau, 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 e os carros bem paradinhos na frente, ele chegava passando, eu falei, esse cara é bom, hein? Irmãos, quando nós sabemos que alguém é capacitado, é habilitado, sabe o que está fazendo, é profissional naquilo, a gente fica tranquilo, sim ou não? E eu na frente, olhando tudo assim, como olhando assim, os motoqueiros passando, assim, saindo da frente. Coisa legal. E só, Eu pensei, deve ser legal demais ser motorista de ambulância. Mas depois eu pensei, que responsabilidade. Que coisa. Esse cara tem que ganhar bem, hein? Chegar rápido para salvar a vida de uma pessoa, o cara tem que ser bom.
não balançar o suficiente para não trazer problema e dirigir daquele jeito. Irmão, você fica dentro da ambulância, parece que não tem aquele barulho. Você vai num ônibus desses camaradas aí, todo mundo cai para lá, para cá, ajeitando a carga. Na ambulância, mesmo andando daquele jeito, parece que não tem isso. O socorro bem presente na hora da angústia é do Senhor. Ele é profissional nisso. Ele sabe como fazer. Quando Deus está te socorrendo, não tem nada que possa detê-lo. Não tem nada que possa pará-lo. Vai chegar na hora certa. Levante sua mão e diga assim: o socorro de Deus me alcança na hora da necessidade. Busque pela mente aí, você vai ver quantas vezes Deus já te socorreu dessa forma. Nós temos que valorizar isso, irmãos. Nós temos que valorizar o cuidado de Deus. Mas Davi nos ensina aqui, finalmente, uma coisa que nós esquecemos: o poder da oração. Olha a oração fantástica de Davi aqui neste verso. Ele louvou o tempo todo, louvou o tempo todo. No final, a oração poderosa. Não tem aquela que o povo fala aí? Vou fazer uma oração forte aqui para você. Irmãos, toda oração é forte. Porque a oração ela é destinada àquele que tudo pode, então ela é forte. Não é porque você falou alguma coisa forte, é porque o Deus que vai responder é forte. Coloca aí o verso 17, por gentileza, na tela, para você ver o tamanho da oração de Davi. E eu fui analisar essa oração, irmãos, fiquei assim, maravilhado. Ele disse só o seguinte: não te demores, ó meu Deus. Só. Pare para analisar essa oração, deixa na tela aí um pouquinho. Ele não pediu nada. Por que ele não pediu nada? Porque ele já sabia que Deus conhecia a sua necessidade. Ele não precisou clamar, ele não precisou fazer pirotecnia de oração. Ele não precisou exagerar em palavras. E, inclusive, a palavra de Deus nos alerta em relação a isso. Não é pelo muito falar que Deus vai responder. Não. A única coisa que ele exprimiu para Deus não é a condição da resposta de Deus. Analise isso, irmãos. Quer dizer que não é porque Deus ia demorar, não. É porque ele não estava preparado para o tempo de Deus. E às vezes, irmãos, realmente nós não estamos muito preparados para o tempo de Deus, não. Porque a palavra de Deus ainda fala acerca da resposta. O choro pode durar a noite. Mas, irmão, passar uma noite de choro não é brincadeira, não. Então, Davi já conhecia o problema, que ele chorou demais para que Deus pudesse salvar a vida do filho. Ele falou: só não demore, Senhor. Eu vou ser transparente aqui com o Senhor. Eu estou sem paciência. Eu estou sem condição de esperar muito tempo para a resposta. Irmãos, você precisa ser verdadeiro com o seu Senhor. Abrir o seu coração para Ele de verdade. Senhor, essa resposta aqui não pode demorar não, tem que ser para hoje. Um dia desse eu falei isso com Deus. Está uma situação difícil que eu mesmo causei. A maioria dos problemas é você mesmo que causa. Eu mesmo causei, chegou numa condição, falei: Senhor, não dá para ser amanhã. A coisa tem que ser agora, Jesus. Tem que ser hoje. E aquilo que parecia, como diz a música, aquilo que parecia impossível, não tinha mais saída. Tinha tentado tudo. É igual os discípulos quando estavam no barco lá, quando as ondas estavam batendo sobre eles no mar da Galileia.
baldinho de água para fora do barco, não estava dando conta. Aí eles foram lembrar de Jesus que estava lá no barco. Senhor, tem que ser hoje. O que você acha que aconteceu? Hã? A resposta veio na hora, porque Deus cuida de você. Deus cuida de mim. Amém? Vamos colocar de pé. Ore, clame, peça, clame. Ele vai te responder. A condição para Deus responder, queridos, não é que nós precisamos ser perfeitos. A condição para Deus responder não é que nós precisamos ser bons, que nós precisamos estar isentos de fragilidade ou do estado miserável que nós somos. A condição para que o Senhor possa responder é entender que Ele tudo pode fazer. Ele pode. E quando eu clamo, Ele estende a mão e responde. Curva sua cabeça. Oremos. Você é filho, você é filha. E Ele responde. Senhor, muito obrigado nesta manhã. Nós clamamos ao Senhor. Nós solicitamos de Ti, ó Deus, tudo, porque nada podemos fazer sem o Senhor. Obrigado por nos ministrar aqui nessa manhã. Reconhecemos o nosso estado de pequenos, de afligidos, de necessitados, mas também reconhecemos que só o Senhor cuida de cada um de nós. Sabe, é para você essa palavra aqui nessa manhã. O Senhor sabe a sua necessidade. Podemos fazer como Davi. Não demore, Senhor. Só isso é o suficiente. Você precisa de Deus. Você precisa do cuidado. Enquanto nós estivermos louvando aqui, juntos, como um corpo, vamos buscar de Deus. Preciso crescer, preciso estar com o Senhor, preciso ainda mais de Deus também. Como fazemos em todos os nossos cultos, nós temos a oportunidade de estarmos juntos aqui, para orarmos bem próximo aqui do púlpito. Você receber uma imposição de mãos, oração, uma unção com óleo. Louvemos ao Senhor. E a oportunidade está aberta a você. Pode sair do seu lugar e vir à frente para orarmos juntos.